Boa noite, irmãos. Boa noite, graça e paz a todos. Saudamos a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos adentrando a presença de Deus para mais uma escola dominical pela Igreja Presbiteriana de Santa Cruz. Gostaríamos que os irmãos pudessem dar inicialmente um retorno para saber se o nosso vídeo está chegando legal aí e se o som também está bom, por favor, para que eu possa começar mais tranquilamente aqui. Se possível, tenta ver lá um... Vamos então iniciar o nosso programa nesta noite, Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz, ainda funcionando de maneira virtual. Hoje temos o privilégio de estar presente aqui, desde já sentindo falta, né, das duplas que o nosso irmão presbítero Janaildo faz aí para ministrar essas aulas. Mas é necessário que a gente possa também ajudar e liberar os nossos irmãos também para suas atividades, para outras coisas. E desde já vamos estar recebendo cada um de vocês aqui. Pelo que eu posso ver aqui no meu vídeo, estou vendo o irmão Janaildo, parece que o Gustavo, esposa. O meu vídeo está um pouco distante, eu não consigo compartilhar. E infelizmente o meu notebook não consegue, eu não consigo fazer essa análise por ele aqui. Logo eu vou poder fazer isso, aí ficaria mais fácil. Entretanto, o nosso objetivo aqui, na verdade, é adorar a Deus, ler a palavra dele e podermos ministrar um momento especial para a Igreja do Senhor, na cidade de Santa Cruz e em todos os lugares aonde as pessoas podem nos escutar. Desde já eu quero saudar a todos que nos ouvem nesta hora e vamos começar fazendo uma prece, uma oração ao nosso Deus, invocando assim a sua presença e invocando também a sua bênção para o nosso estudo nesta noite. Feche os seus olhos onde quer que você está, com a sua família, quem sabe sozinho, com alguém aí perto na sua casa, assistindo e ouvindo a palavra de Deus. Feche seus olhos e se coloque numa posição de adoração ao Senhor para que a gente possa acompanhar a oração. Ó nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos e te louvamos nesta noite. Agradecemos-te, Senhor, o privilégio que temos de estudar a tua palavra, o privilégio que temos de entrar na tua presença. Senhor, pedimos a tua bênção para as nossas vidas, pedimos a tua bênção para os irmãos que estão acompanhando esse estudo, pedimos a tua bênção para as famílias, sobretudo, ó Deus, desde já intercedemos por aqueles que têm necessidades primordiais para as suas vidas, vida espiritual, vida material. Senhor, que o Senhor possa estar com o teu Santo Espírito atendendo às necessidades de cada pessoa. E nesta hora, Senhor, aclarando as nossas mentes, ajudando-nos ao abrir o teu santo livro para fazermos a leitura e a análise dos textos sagrados, para que assim possa haver edificação no meio da tua igreja. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados e abençoa-nos, ó Deus, abençoa a nossa voz, abençoa a transmissão, abençoa os equipamentos, abençoa a plataforma, Senhor, que nesta hora está sendo usada para levar o teu recado a outros lugares. Fica conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Graças a Deus podemos estar na presença do Senhor. Antes de lermos o texto sagrado no qual vamos basear a palavra de Deus, eu vou ler rapidamente aqui um texto que vai ser usado, que é o Salmo 19,
Salmo 19, que diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Veja bem, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Que Deus aplique a porção da sua palavra nos nossos corações, que a gente possa ter prazer em meditar nela e entender que realmente a presença de Deus está em toda parte, que tudo anuncia o seu poder, o seu ser, a sua espiritualidade, os seus atributos de modo geral. Em tudo que fazemos, onde estamos, por onde passamos, podemos contemplar a glória de Deus presente em nossas vidas. Então, pensando nisso, vamos cantar pelo menos 2 cânticos espirituais para nosso enlevo. E sabe onde você está, você pode cantar essa música que nós vamos cantar agora. O primeiro cântico que eu vou entoar é aquele cântico já conhecido da igreja que diz assim: adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Portanto, esse cântico tem tudo a ver com o estudo desta noite, que diz: adorai ao Deus Supremo Criador. Sim, meus irmãos, vamos estar realmente na presença de Deus, pensando exatamente por este lado. Deus é supremo em todas as coisas e só Ele merece a nossa adoração. Isso vamos cantar. Deixa eu pegar aqui a minha viola, como sempre, e vamos adorar o Senhor. Então, cante conosco. Essa música diz assim: adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Foi Deus que fez os céus, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus do amor. Foi Deus que fez os céus, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus do amor. Vamos juntos dar as mãos, juntos sim louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração. Vamos juntos dar as mãos, juntos sim louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração. Cante. Adorai, 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 adorai ao Deus Supremo Criador. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Foi Deus que fez os céus, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. Foi Deus que fez os céus, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus do amor. Vamos juntos dar as mãos, juntos sim louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração. Vamos juntos dar as mãos, juntos sim louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração. Ele
merece a nossa adoração. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. Só Deus merece a nossa adoração, o nosso prostrar-se, o nosso momento singular de oração, de petição, de louvor, de gratidão. Só Ele merece. Ninguém mais nem nada neste mundo. Infelizmente, vivemos num contexto de extrema idolatria. Em todas as nações, as pessoas preferem adorar coisas que veem, que pegam, que de alguma maneira podem sentir, mas não querem adorar a Deus. E a gente sabe que somente Ele é supremo em todas as coisas, no seu ser. A próxima música diz assim: Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. E declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitória às nossas vidas. Creia e cante, irmão. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém. Nós exaltamos somente a Deus único e verdadeiro, esse Deus que nós cremos e que nós nos devotamos a Ele, e fazemos isso sem medo o tempo todo, enquanto aguardamos o nosso encontro com Ele, que vai ser um dia também todo especial. Meus irmãos, há uma música que foi cantada há algum tempo atrás, possivelmente os irmãos não conheçam, é um hino que foi, acho que foi feito e foi cantado por um irmão que já está na glória, chamado Feliciano Amaral. Esse hino é um dos hinos prediletos da minha pessoa e tem muito a ver com a temática de hoje, que fala sobre Deus, sobre o seu ser, fala sobre o homem que não tem Deus, o homem sem Deus, que realmente o homem sem Deus não é nada, não tem condições de fazer nada, a não ser as coisas materiais, e tudo que faz é pensando em si mesmo ou pensando no contexto material. Essa música, eu gosto muito dela e gosto também de
às vezes, solar na igreja, cantando ela para que a igreja seja edificada. Então, eu vou tentar aqui cantar dentro da minha simplicidade musical. Eu faço os tons que eu posso fazer, e depois, se alguém quiser, quem sabe na igreja, pode pegar isso aí e colocar coisas melhores, mas com certeza Deus recebe a nossa adoração e o que a gente pode fazer para a glória dele. O homem sem Deus é alma em tormento, mas um dia ele pode encontrar com Jesus. O homem sem Deus é alma em tormento, é alma sem paz. É como um perdido nas ondas revoltas de um furioso mar. O homem sem Deus é alma insegura que não se refaz. Como a folha murcha que caiu do ramo e não pode voltar. O homem sem Deus é alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado e não vence jamais. É um barco sem leme, perdido sem rumo, bem longe do cais. Mas quando esse homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho de paz, segurança e que alegra o viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus. O homem sem Deus é alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado e não vence jamais. É um barco sem leme, perdido sem rumo, bem longe do cais. Mas quando esse homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho que traz segurança e que alegra o viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus. Amém. Que Deus abençoe o louvor desta noite. Deus abençoe também a meditação da sua palavra. E quero mais uma vez agradecer a todos os irmãos que estão chegando, os que se fazem presentes, que com certeza estão interessados em ouvir da palavra de Deus e aprender no seu santuário. Lembrar aos irmãos que brevemente a igreja estará voltando às atividades presenciais, conforme já determinado pelo presbitério na última reunião que tivemos. Estamos apenas dando um tempo para que a situação epidemiológica, dos boletins epidemiológicos de Santa Cruz possam ter um pouco mais de regularidade, a fim de que a gente possa realmente abrir o templo com um pouco mais de segurança, mesmo sabendo que nós
teremos que ter poucas pessoas no convívio, mas os trabalhos continuarão sendo transmitidos pelas vias computacionais. Então, vamos ao que nos interessa desta noite, de mais importância, que é o estudo da palavra do Senhor. E eu convido os irmãos a lerem na palavra de Deus, no Salmo 102. Abra sua Bíblia no Salmo 102, para iniciarmos embasando com um texto bíblico. Salmos 102, leremos apenas os versículos 11 e 12. Livro dos Salmos, capítulo 102, versículos 11 e 12. À medida que os irmãos forem lendo, vão prestando atenção em cada palavra que possa estar de acordo com a temática desta noite. Então, o versículo 11 e 12 do Salmo 102 diz o seguinte: como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Especialmente a parte final que diz: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Gostaríamos, meus irmãos, de falar um pouco para a igreja nesta escola dominical de hoje sobre os atributos de Deus, dando algumas abordagens teológicas, algumas coisas do ponto de vista bíblico, históricos também. Esse termo, atributos de Deus, é um termo antigo, né? Desde o século II, mais ou menos, já se falava sobre eles. Os teólogos passados, os pais apostólicos, os pais da igreja, os padres também antigos e os reformadores, todos eles seguiram uma mesma linha com relação à análise dessa temática. A teologia estuda os atributos de Deus dentro de uma matéria chamada teontologia, que fala sobre o ser de Deus. Conhecer a Deus é uma coisa maravilhosa, embora sabendo que a gente não pode conhecer a Deus assim profundamente. A gente ouve muito falar de termos como onisciência, onipresença e onipotência. Quem nunca ouviu falar dentro da igreja ou fora dela que Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente? Muitas vezes a gente nem sabe a dimensão dessas palavras, porque apenas ouvimos falar e inculcamos por um tempo em nossa mente, mas não damos uma atenção devida à questão da profundidade que elas têm. Deus, meus irmãos, é muito mais do que a gente possa imaginar. Os teólogos do passado e do presente tentaram dar alguma palavra, alguma terminologia para poder expressar alguma coisa a respeito do ser de Deus. Mas Deus é incognoscível. Do ponto de vista humano, nós não conseguimos conhecer a Deus totalmente. Nós podemos ter um vislumbre da sua presença. E o conhecimento de Deus só vem, na verdade, através da pessoa de Cristo Jesus. É como os astronautas russos que, no livro do David Wilkerson, ele escreveu dizendo que eles subiram ao espaço e eles voltaram zombando dos cristãos, dizendo: nós subimos lá, nós fomos até lá, na Lua, fomos no espaço e nós tentamos encontrar Deus e nós não encontramos Deus. De maneiras que isso que vocês falam é mentira. Deus não estava lá. E os crentes responderam: de fato, você não poderia encontrar Deus, porque você não vai encontrar Deus assim. Deus se revela na criação, Deus se revela sobretudo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ora, se eles não queriam ter o conhecimento de Cristo, como é que eles iam conhecer a Deus? De maneiras que é muito mesquinho da parte de alguém querer fazer esse tipo de negação, porque a mão de Deus e o poder de Deus, os atributos de Deus estão em toda parte. Então é importante que a gente creia nisso, né? O texto, na verdade, clássico para uma temática como esse é o texto de Salmo 139, salmo muito conhecido da igreja, né? Um salmo que contém praticamente todas as coisas
que dizem respeito aos atributos divinos. O Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhos o meu andar, meu deitar. A palavra nem me chegou à língua, tu já sabes. Tal conhecimento é maravilhoso. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. E assim, tu formaste meu interior, tu me teceste do seio da minha mãe. Graças te dou, visto por modo assombroso, me formaste. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto, quando nenhum deles havia ainda. De maneira que é um salmo que mostra a grandeza de Deus, do ser de Deus, né? E todo o conteúdo da onisciência, da onipresença, da onipotência, da espiritualidade, da unidade, da unicidade de Deus está aqui nesse texto. O apóstolo, o evangelista João permitiu registrar a palavra de Cristo quando conversava com a mulher samaritana, em que ele diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, 17, ele diz assim: Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essas palavras estavam presentes na vida dos irmãos que adoraram a Deus nessas condições. Nós entendemos o ser de Deus como é dentro desse aspecto supremo. O Salmo 19, que foi o outro texto clássico que nós lemos, nos permite ler sobre os atributos de Deus, quando diz: os céus proclamam a glória de Deus. Diz que não há linguagem, não há palavras, por nenhum lugar se ouve nenhum som, mas a gente consegue ouvir a sua voz em todos os lugares. A presença de Deus está em tudo. Então, desde todos os tempos, as pessoas, os estudiosos, os teólogos do passado e do presente, entenderam que os atributos de Deus podem ser estudados a partir da análise da essência do próprio ser de Deus, se é que nós conseguimos assim fazer. Então, os mais antigos, até chegando a teólogos como Berkhoff, por exemplo, que defendem essa divisão, dizem que esses conceitos sobre os atributos divinos são divididos em 7, 8 ou 9 termos que se perpassam através de pelo menos duas terminologias que dizem respeito aos atributos, que são, eles dizem, há os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Ou seja, há atributos que Deus tem só para si, que ele não divide com ninguém, e há outros atributos que ele compartilha com os próprios homens. Então, a isso nós chamamos de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Então, eu gostaria de analisar um pouco rapidamente esses termos, para que a gente possa assim, entender melhor o que significa, então, essas palavras. Né? Então, é claro que essas palavras têm a ver com o aspecto doutrinário, e nem sempre o aspecto doutrinário do estudo da palavra de Deus é muito bem recebido pela igreja, porque exige estudo, exige leitura, e às vezes se torna um pouco cansativo. E às vezes nós mesmos que estamos ensinando temos dificuldade de aplicar uma dinâmica um pouco mais, digamos, arrojada, com outras coisas que possam assim, facilitar a apreensão das pessoas. Mas tente ver se você consegue acompanhar o raciocínio dos textos que nós temos aqui em mãos. Né? Então, a primeira coisa que a gente entende é que existem os atributos incomunicáveis. Quais são eles? Os atributos incomunicáveis de Deus, aqueles que Deus tem em si mesmo e que não compartilha com o ser humano, são, primeiro, a sua existência autônoma, ou seja, Deus é independente. Ele diz lá no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 14, quando Moisés foi questionar Deus, perguntando: Senhor, mas afinal de contas, como é que eu vou falar sobre o teu ser? Quando me perguntarem quem foi que te enviou, como é que eu direi? Deus diz: eu sou o que sou.
Moisés, quando te perguntarem, digas, eu sou, me enviou a vós outros. Essa palavra eu sou tem muito a ver com o latim, porque vai respingar na palavra essência. É como se é Deus dizendo assim, eu sou a minha própria essência. De maneiras que eu não tenho explicação, diz Deus, eu sou, me enviou, eu sou o que sou. Então, essa declaração revela um ser absoluto, um ser que não é limitado por nada nem por ninguém, né? Um ser que tem um conselho dele mesmo, um conselho que dura para sempre, né? Quando a gente lê, por exemplo, o texto de Isaías capítulo 45, e aí se você tiver a sua Bíblia perto e puder abrir, seria interessante porque é um texto um pouco mais longo, mas é um texto muito rico. O Isaías capítulo 45, versículos 19 e diante, que fala sobre os ídolos. E veja que a grande encrenca dos antigos e dos modernos é a questão de quem adorar, como adorar e quais são os referenciais para adoração. No passado as pessoas ficavam inquietas porque queriam ver o objeto da adoração. Como não viam, criaram deuses de pau, de pedra. E essa criação se perpassou até os dias de hoje, porque as pessoas terminam adorando imagens, quando Deus disse, não farás para ti imagem de escultura. Então, esse texto aqui fala sobre o Senhor e os ídolos. E então Isaías 45, 19 diz o seguinte, preste atenção até o versículo 22, que é um texto muito rico. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, com letras maiúsculas, falo a verdade e proclamo o que é direito. A palavra Senhor aqui é o nome do próprio Deus, nome que não podia ser pronunciado. Por isso vem com uma palavra, tradução com a palavra Senhor. Talvez Adonai, apenas Adonai, como os judeus falavam, mas o nome mesmo que aparece não podia ser pronunciado. Então ele diz, eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que carregam o lenho, a madeira das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus, com letra minúscula, que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o pronunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor, novamente o nome de Deus? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. São as palavras do próprio Deus registradas em Isaías 45, 19 a 22. Deus diz, eu sou. A mesma palavra que ele tinha dito a Moisés lá no início, quando Moisés se preparava para tirar o povo da escravidão do Egito, Deus se apresenta como essa qualidade, né? A existência autônoma. Ele vive em si mesmo, ele é em si, né? Então, há muitos outros textos que a gente poderia ler para provar isso, mas ficaria muito longo o estudo. A segunda característica, aliás, atributo incomunicável de Deus, é a imutabilidade. Ou seja, o primeiro que foi a existência autônoma, ninguém pode ser igual a Deus. Ninguém pode ser como Deus é. Ninguém pode afirmar o que ele afirmou de si mesmo, porque ninguém tem essa característica. Nem ninguém, nem nada. Embora os homens tentam fazer assim. A segunda, então, o segundo atributo é a imutabilidade, ou seja, a condição de não mudar. Não é no sentido de que Deus não pode se mover, não é mudar no sentido espacial. É no sentido de que ele não se modifica, né? Assim como a coroa da glória, que Pedro diz que é imarcessível, ou seja, não há mudança, nem sombra de variação, em hipótese alguma, no ser de Deus. Deus não pode mudar jamais, né? É claro que existem passagens que mostram que Deus se arrepende de ter pronunciado mal sobre algumas pessoas, sobre algumas circunstâncias, ou sobre alguma nação. E as pessoas às vezes não entendem, porque pensam que ali Deus mudou. Não, Deus não muda. O que aconteceu
o que acontece é que no registro bíblico existe uma condição que a gente chama de antropomorfismo, ou seja, a maneira de registrar é a maneira do próprio homem, porque Deus permitiu que fosse o próprio homem que escrevesse a Bíblia. Então, a maneira de Deus se revelar foi uma maneira antropomórfica, ou seja, Deus se apresenta como homem para falar ao próprio homem. Assim como quando ele se condói, quando ele tem sentimentos pelo próprio ser que ele criou, a gente chama de antropopatia, que é o sentimento de Deus pelo próprio homem. Assim como existe a antropomorfia, existe a antropopatia. Deus se condói do homem. Então, é a condição de Deus se irmanar, ser imanente, vir até nós e se fazer um de nós. Mas isso não significa que Deus está mudando a sua essência. Deus não muda. O que Ele determinou se cumpre. Se Ele determinou alguma coisa de bênção, essa bênção virá. Se Ele determinou algum castigo, esse castigo, querendo que não, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Se Ele determinou um sofrimento depois, numa curva, as coisas melhorarem, isso vai acontecer. As pessoas registram assim que Deus mudou, mas Deus realmente não muda. É o caráter de imutabilidade de Deus. Então, primeiro, Deus tem existência autônoma. Segundo, Ele é imutável. Terceiro, Ele é infinito. Deus é caracterizado por infinitude. O breve catecismo da nossa igreja, que é o catecismo que a gente usa mais para os jovens e adultos, diz claramente, na pergunta 4, se não me engano, que diz assim: quem é Deus? O que é Deus? E lá está escrito: Deus é infinito, bondade, misericórdia, amor, compaixão, todas as coisas. Deus, essa é a maneira como Deus se revela. Se eu não me engano, é a pergunta 4 do catecismo. Quem já costuma ler com a família e aprender juntos para que assim se aprenda? Exatamente. O que é Deus? Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus é assim. Essa é a pergunta que nós respondemos. E, na verdade, Deus é infinito no sentido de que Ele não se limita por nada. É nesse sentido que a gente fala dos aspectos dessa infinidade de Deus. Ou seja, Deus é imenso, Ele é transcendente, Ele é imanente, ou seja, Ele tanto transcende, ou seja, está além daquilo que a gente pode imaginar, está acima até dos próprios céus e da terra, mas ao mesmo tempo Ele é imanente, Ele vem de lá e convive conosco espiritualmente. Ele não se limita por nada. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Onipresente porque Ele está em toda parte, exatamente porque Ele é infinito. Não tem como a gente limitar o ser de Deus. Então, está escrito, em Isaías capítulo 66, versículo 1, o céu é o meu trono e a terra é o estrado de meus pés. Então, essas palavras são palavras que mostram mais ou menos uma figura onde Deus pode, de alguma maneira, na linguagem humana se limitar, quando na verdade Deus não se limita. Então, não tem. E o apóstolo Paulo, quando escreveu, aliás, o discípulo Lucas, quando escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, aquele capítulo em que eles se apresentaram diante do Areópago, em que tinha lá o chamado altar ao Deus desconhecido, no capítulo 17 de Atos, dos versículos 24 até o versículo 28, tem um texto fantástico para falar um pouco sobre isso, que diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o puderem achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos,
como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. São essas palavras que os discípulos e apóstolos do passado encontraram para referenciar o ser de Deus. Sim, meus irmãos, isso tem a ver com a infinidade, com a infinitude de Deus. Então ele não pode realmente se limitar. E por último, dentro dessa questão dos aspectos, dos atributos incomunicáveis de Deus, nós temos a unidade, ou outros chamam de unicidade. Deus é uno, Deus é único, ele é singular. Nada se iguala a Deus. A trindade que nós cremos não elimina essa unidade. Alguns acham que, por nós crermos na trindade, imaginam que nós cremos em três deuses. Pelo menos é assim que os rosselitas tentam reclamar da gente, como os evangélicos, os cristãos. Mas na verdade nós não temos vários deuses, nós temos um único Deus. Mas um Deus que tem expressões variadas. Por isso mesmo que a palavra que fala sobre a expressão, uma das palavras que cita o nome de Deus, um dos nomes de Deus no hebraico, é a palavra Elohim, e ela se encontra no hebraico, aliás, no plural, né? Porque haja vista as muitas expressões do próprio ser de Deus. Então, porque ele é infinito, não existe nenhum nome na terra que pode contemplar, nenhuma nomenclatura que possa garantir uma característica, um atributo que diga assim, esse é perfeito para Deus, não existe. A gente apenas dá algumas deixas, como estamos fazendo aqui. Então, Deus realmente é assim, ele é único e verdadeiro. Quando Israel foi alertado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, num texto que é considerado, dito como o Shema judaico, ou seja, o texto que Israel deveria sempre ouvir, porque Shema no hebraico significa ouvir, quando Deus diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4, o Shema judaico, começa exatamente assim, escute, povo de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, para que eles não esquecessem e não seguissem o caminho dos outros povos que, angustiados por querer pegar uma criatura e adorar, apalpar, sentir, visualizar, conversar oralmente com alguém que eles pudessem dizer-se como Deus, e Deus, o nosso Deus não se limita a esse tipo de ações, atitudes ou coisas, então eles criavam imagens de escultura. Mas agora Deus está dizendo para eles, escutem. Significa, a palavra escutar, em Deuteronômio 6,4, e na maioria das vezes que aparece no hebraico, significa ouça com o ouvido, internalize para dentro do coração e ponha em prática. Nunca ouvir no hebraico significa apenas uma atitude auditiva. Aquela coisa que a gente já ouviu muito a nossa mamãe dizer, esse menino, os ensinamentos entram por um ouvido e saem por outro. Quando a gente realmente deixava de obedecer o papai e a mãe dizia isso. Eu pelo menos lembro muito bem, quando eu fazia minhas trelas, a mãe dizia isso, o ensinamento entrou por um ouvido e saiu por outro. Esse não é o ouvir Shema. O Shema judaico significa ouvir, internalizar e praticar. Então, quando Deus diz, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único, no sentido de que ele é singular, ele tem unidade, é uma só, uma unidade apenas, só existe ele. Né? Em Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6, né, Paulo diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Notem, os irmãos, a palavra todos que Paulo se refere a falar da unicidade de Deus. Há um só Deus, batismo, Senhor, um só amor, um só Deus que é Pai de todos. Ele coloca Pai de todos, sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um Deus imanente que atinge a todas as pessoas, se apresenta agindo por meio de pessoas, seres humanos criados por Ele, e que se torna, assim, esse Pai amoroso de todos aqueles que Ele criou. É nesse sentido. E só Deus, só esse único Deus,
verdadeiro é que nós cremos que realmente faz e é assim. Então, são 4 os atributos incomunicáveis de Deus. O primeiro, então, a existência autônoma. Segundo, a imutabilidade. Terceiro, a infinitude ou a infinidade. E quarto, a unidade. Esses atributos pertencem a Deus em si mesmos e nenhum outro ser pode ter, e o próprio Deus não comunica isso para ninguém. Ele chega a dizer: a minha glória a ninguém darei. No sentido de a glória, a existência, a sobre-excelência da essência de Deus, ele não pode compartilhar com ninguém. Se alguém tentar ser igual a Deus, morrerá. E se nós fôssemos um dia, chegássemos a ser igual a Deus, seriam fulminados, porque o mínimo de pecado que existe em nós é suficiente para poder ceifar a nossa vida dentro dos aspectos de receber a essência de Deus. Mas por isso ele enviou o seu Espírito Santo, ele enviou Jesus e deixou para nós o seu Espírito Santo uma fagulha da sua presença em nós, para que assim pudesse haver alguma comunicação do ser de Deus em nós. Mas há também os atributos incomunicáveis. Quais são eles? Aliás, são os atributos agora comunicáveis. Aqueles que Deus compartilha conosco, aqueles que Deus opera em nós. Né? Então, isso a gente tem muito mais claramente, porque quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente se redescobre como um ser humano que recebeu em nós a presença do Deus Supremo. E embora ele não pode estar em nós da sua maneira total, ele está presente em nós na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Cristo Jesus, do seu anjo que nos acompanha o tempo todo. De maneiras que é por causa de alguns atributos que Deus tem, que são considerados atributos comunicáveis. Vejamos então, o primeiro atributo incomunicável de Deus é a sua espiritualidade. E Deus realmente comunica isso. Ou seja, ele transfere isso para nós. A palavra comunicar, ela é muito bem colocada na teologia aqui, porque a palavra comunicar significa uma comunhão. Comunicação. Eu comungo de uma ação. É uma prática oral que se internaliza em mim e ela passa a ter vida em mim. Por isso, a comunicação. Então, Deus comunica a sua espiritualidade, sim. E ele começa desde cedo. Quando ele criou o homem, ele soprou nas narinas do homem o seu espírito, ruach. E aí, o homem se tornou ser vivente. Preste bem atenção, o homem não é apenas uma alma, no sentido de que ele tem ânimo em si mesmo. A palavra alma é ânima, ânima do latim, significa ter força de vida. Mas o ser criado por Deus, além de ter alma, ou seja, de se mover, se movimentar, ter vida em si mesmo, pelas suas características orgânicas, ele tem alguma coisa suprema em si mesmo, que faz a ligação desse ser com o ser supremo, com a vida espiritual. E essa é a espiritualidade que Deus deu para a gente. Nós já nascemos com isso. Então, eu mesmo sou, dentro da teologia, como teólogo eu posso dizer isso, eu sigo a ideia da tricotomia. Eu acho que todo ser humano tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Eu gosto do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24, quando Paulo diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do Senhor. Porque eu sempre penso que realmente quando a gente morre, a gente perde a alma, mas a gente não perde o espírito. O espírito, diz a Bíblia, vai para Deus que o deu. Então Deus comunicou esse espírito e a condição de espiritualidade está em nós. O próprio texto que a gente já viu, João 4:24, Deus diz para a mulher samaritana: ora, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Algumas pessoas acham que Deus tem corpo material.
Mas Deus não é assim. Deus é apenas espírito. E isso é perpassado para o próprio homem. Todo ser humano tem uma certa ligação com o além, uma ligação com as coisas espirituais. Por mais que queira dizer assim, eu não creio em Deus, mas ele tem alguma ligação com os aspectos espirituais da vida. Então esse é o primeiro aspecto, atributo comunicável, que está em Deus e que também está em nós. O segundo é o conhecimento. O conhecimento de Deus é completo e perfeito. Por isso falamos em onisciência, ou seja, saber tudo, todas as coisas. Que quer dizer um conhecimento completo, perfeito, total. Somente Deus sabe assim. O Salmo 139, que nós também lemos, fala sobre isso, né? O texto do salmista diz: ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces. É maravilhoso saber que temos um Deus que é onipresente, é onisciente e que por conseguinte é também onipotente, porque só Ele pode tudo, só Ele pode tudo. E não se limita por qualquer tipo de outro poder inferior ou superior. Só Ele é assim. Então, é maravilhoso a gente conhecer isso. Então, primeiro, espiritualidade. Segundo, conhecimento de Deus. Terceiro, a sabedoria. A sabedoria é uma forma de conhecimento. Deus aplica a nós o seu conhecimento. Por que que o homem é sábio? Porque o homem articula pensamentos. Porque Deus incutiu em nós o seu espírito. Diferente do animal, que Deus não soprou em suas narinas o seu espírito. Pode ver, então, o animal tem alguma coisa de inteligência, mas não como o ser humano. Ele articula alguma coisa em termos de inteligência, a gente costuma dizer, mas como é inteligente, né? Como é sábio, mas não no sentido da sabedoria divina aplicada a nós, né? Pode ver, eu mesmo aqui tenho em minha casa uma cadelinha que a gente cria de uma maneira assim muito estimosa, com muita estimação. E a gente terminou, depois que a gente mudou do sul para o nordeste, que é a nossa terra pátria, nós ficamos sozinhos, nossa filha ficou em Joinville, então a gente não ficamos sozinhos aqui, de maneiras que a gente teve o privilégio de arrumar então essa cadelinha, e a gente terminou transferindo para ela uma certa condição humana, ou seja, ela está sempre com a gente, ela viaja com a gente, a gente fala, ela entende, a gente diz, vamos tomar café, ela entende, vai, de maneiras que essa é um tipo de inteligência animal, mas nunca é como um ser humano. Se você der um osso para o cachorro e ele estiver envenenado, o cachorro vai comer porque ele não sabe disso. Mas o ser humano tem a condição de saber se ele está envenenado ou não, por essa sabedoria. Então, é esse tipo de saber Deus deu para o homem, né? E Romanos capítulo 11, versículo 33 prova essa condição. Porque lá Paulo diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, e quem primeiro deu a Ele para depois receber, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente. Amém? Quem primeiro deu a Ele? Ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. O que Deus sabe é só da condição de Ele saber. Só Ele, como Ele sabe, só Ele sabe. E Ele comunica um pouco dessa capacidade a nós seres humanos. Por isso que é ridículo quando a gente vê um ser humano se entregando ao pecado, às trevas. Quando a gente encontra o ser humano... E, aliás, se você ler o capítulo 1 de Romanos, ali claramente deixa uma coisa muito aberta para o ser humano entender. Porque diz que o que de Deus se pode conhecer, o homem pode conhecer através das coisas criadas. Mas o homem no sentido de humanidade, todos os seres humanos, homens e mulheres, preferiram dar ouvido aos seus próprios prazeres e mudar o sentimento da criatura em lugar do Criador em lugar da criatura. Em vez de adorar a Deus e considerar essa sabedoria de Deus em nós mesmos, transferida de Deus para nós,
o homem resolveu dar vazão ao seu próprio saber, aquilo que ele acha, o que ele interpreta, como ele acha que deve ser. E assim ele se enveredou por caminhos tortuosos. Mudou inclusive a condição de vida do próprio ser humano. Por isso a gente encontra o que a gente vê hoje, essa confusão, confusão de gênero, confusão ideológica, confusão de mente, confusão de conceitos, as pessoas misturam tudo e terminam dizendo, não, eu prefiro crer no que eu quero crer, e não no que esse Deus que vocês dizem que existe, na sua sabedoria, enviou ao mundo. Então, é assim que acontece, mas Deus é caracterizado por esse atributo, né? Então, primeiramente, Deus é espírito, a sua espiritualidade, segundo, é o conhecimento, a sabedoria. Em quarto lugar, Deus também comunica a sua veracidade, ou seja, Deus é veraz. A palavra veracidade tem a ver com a verdade. Hoje, para nós que estudamos tanto do aspecto teológico como do aspecto científico, para a gente descobrir se uma coisa é verdade ou não, a gente envereda por um caminho chamado caminho da epistemologia, ou seja, a gente vai buscar a episteme, ou seja, os fundamentos do conhecimento. Filosoficamente, isso significa ir buscar, explicar para as pessoas por que nós cremos, que o que nós cremos é verdade. Isso é buscar os fundamentos epistemológicos, ou só os fundamentos, porque epistemologia já são os fundamentos do conhecimento. E materialmente e cientificamente a gente precisa disso. Agora, Deus é tão veraz que Ele colocou em nós a capacidade da sua própria verdade. Ele disse, Jesus Cristo disse claramente lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é verdade. E Deus também não mente, no sentido de que o homem que recebe essa capacidade de saber o que é verdade ou não do próprio Deus, mas de vez em quando esse homem desemboca com mentiras absurdas, com coisas erradas, e ainda admite, né, a viver de maneira errada, de maneira equivocada, sem estar nem preocupado se essa é uma maneira mentirosa ou não. É porque o homem é limitado. Mas Deus não. Deus nos comunica isso, essa capacidade da gente buscar a verdade e a gente viver por ela. E a gente embasar a nossa vida na verdade. Porque Deus é veraz. Há veracidade em Deus. Né? Ele diz, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que eu prometi, eu hei de cumprir, e o que eu falei é certo que farei. Então isso está escrito na sua palavra, porque Deus é verdade. Paulo diz que em Deus não há sombra de variação, porque é exatamente por essa condição de imutabilidade dele e da veracidade dele, ou seja, ele não pode mudar, até porque ele é verdade, ele falou, ele cumpre. Em quinto lugar, com atributos comunicáveis de Deus, nós temos a bondade. Temos a bondade. Só Deus é realmente bom, como Jesus deixou muito claro, né? Só Deus é bom. Quando tentaram sinalizar que Jesus Cristo, bom mestre, ele disse, olha, só existe um que é bom. E esse é o Pai, é o próprio Deus. A bondade de Deus se mostra generosa, benigna, misericordiosa, de tratar as suas criaturas, os aflitos, até mesmo os ingratos e maus, de uma mesma maneira, fazendo com que o sol nasça para justos e injustos. A chamada graça comum e a graça especial. A graça comum, a bênção de Deus está sobre todas as pessoas. Todos podem desfrutar. Mas a graça especial, a salvação de Deus, a condição de ser um eleito de Deus, essa está apenas para as pessoas que Ele determinou, as quais nós não sabemos quais são, pelo testemunho, alguma coisa assim, mas na eternidade só Deus conhece. Então, Deus é totalmente bom. E também Deus é caracterizado pelo atributo da santidade. Deus é absolutamente santo no sentido de estar infinitamente acima de
tudo quanto existe e não se confundir com nada nem com ninguém. Ele ocupa um alto e sublime trono, conforme diz Isaías no capítulo 6 e 1, quando Isaías tem a visão da glória de Deus do templo. Ele diz: eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono. Os querubins estavam sobre ele e voavam no templo, e aquela visão se tornou uma visão sublime para o profeta Isaías. E aí, essa condição que ele coloca, né? O alto e sublime, aquele que habita a eternidade, aquele que é sublime, que é alto, que tem um nome santo e que habita no santo lugar. Conforme os judeus tinham no tabernáculo, né? Um local que somente Deus estava ali com a sua palavra. Então, a santidade de Deus, né? Deus é santo e Ele exige de nós a santidade. Nós somos, vou dizer assim, numa linguagem bem simples e vulgar, que vocês entendem muito bem. O ser humano é muito cara de pau. O ser humano sabe muito bem da santidade de Deus. Paulo diz: santo é o Senhor, perto está o Senhor. Então, para dizer, e que a gente entenda isso, se Deus está perto, a sua santidade deve ser perpassada para nós, ser considerada assim. Se nós estamos sempre na presença de Deus, sempre diante de Deus, então a vida do cristão passa a ser também uma vida de santidade, porque Deus comunica a sua santidade em nós. Se nós temos alguma coisa de moralidade em nós mesmos, é porque Deus comunicou a sua condição moral para nós também. Não na sua totalidade, mas Ele comunicou de alguma maneira, né? Então, é assim que Deus realmente coloca para a gente. Deus também, encerrando aqui essa parte de Deus com atributos comunicáveis, a justiça de Deus, né? Paulo diz que Deus aplicou a sua justiça em nós. E nós só podemos dizer que somos salvos porque consideramos a justiça que Deus aplicou em nós, nossa vida. E por último, a soberania de Deus. Deus é soberano em sua vontade, né? Alguns homens dizem assim: querer é poder. E até certo ponto, eles têm uma certa razão, né? Razoável, né? Porque depende da condição, de capacidade emocional de cada um, né? Digamos que eu queira voar como um pássaro, por exemplo. Eu salto de uma torre e me esborracho no chão. Só com relação a Deus é absolutamente certo o ditado: querer é poder. A vontade de Deus é absolutamente livre, soberana e abrangente. Então só Deus realmente tem condição de dizer isso. A gente diz no sentido de ter a capacidade de imaginar e querer lutar para fazer alguma coisa. Mas não significa que a gente tenha a certeza de que vai de fato acontecer. A gente pode sim ser incentivado nesse aspecto. Então, Deus revelou a sua vontade e a nós compete obedecer. A sua vontade total foi revelada. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, Deus diz: as coisas encobertas pertencem ao homem e as coisas reveladas pertencem a Deus. As coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E exatamente porque foi Deus, na sua soberania, que trouxe para nós transferiu para nós essa condição. A soberania de Deus é comunicada no sentido de que ela está em nós. E quando nós fazemos alguma coisa, fazemos com base nessa soberania que está em nós. Não que a gente possa ser soberano como Ele, não. Mas no sentido de que Deus, como Rei de todas as coisas, está em mim como súdito. Eu tenho um relacionamento com Deus como filho, como súdito, porque Ele é meu soberano, o meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor. Então Deus é soberano em todo o seu poder. Então foi exatamente isso que a gente viu nesta noite, né? Sobre os atributos de Deus. Vimos as questões históricas desde o passado, né? O termo começa mais ou menos com Eusébio de Cesareia, passa pelos reformadores, Agostinho de Hipona falou sobre isso. Os pais capadócios, os pais da Capadócia, né? Gregório de Nissa e outros mais, definiram melhor esses termos, até chegar a teólogos como Berkhoff, que divide assim
os atributos como os incomunicáveis e os comunicáveis. Então, vimos que os atributos incomunicáveis de Deus são a sua existência autônoma, independência, portanto, ele é em si mesmo, a sua imutabilidade, ele não muda, não há sombra de variação nele, e ele é infinito, não se limita a nada. E por último, ele é uno, ele é único, absoluto, singular. Então, existência autônoma, imutabilidade, infinitude e unidade. E há também os atributos comunicáveis, a espiritualidade, o conhecimento de Deus, a sabedoria, a veracidade, né? Veracidade que faz a gente lembrar da verdade, da fidelidade, da verdade, né? Do gozo espiritual que nós podemos ter. Há também a bondade de Deus, né? Que ele deixa muito claro da sua generosidade, benignidade, misericórdia. Com misericórdia te atrair, diz a palavra do Senhor. Só Deus pode ter isso. A santidade de Deus, a justiça de Deus e a soberania de Deus, no sentido de que a vontade de Deus se cumpre em nossa vida. Quantas pessoas que pensam que nós temos livre-arbítrio e Deus, na sua soberana vontade, Ele aplica em nós, por soberania, a liberdade dele mesmo de fazer em nós a sua própria vontade. Então só Ele tem poder, só Ele tem esse poder na criação, na providência, na redenção. Então são esses atributos divinos. E a coisa mais importante de conhecer os atributos de Deus é exatamente a condição da gente entender que Deus pegou tudo isso e em Cristo Jesus Ele então trouxe para nós. Ele se revelou em Cristo e Ele chegou perto de nós, na sua condição de ser imanente, de transcender de lá para cá, dos céus para nós, né? E sobretudo de viver em nós, de estar em nós. Como Cristo prometeu, dizendo que o Espírito Santo seria doado para a igreja e estaria para sempre conosco. Então, são essas as palavras que nós gostaríamos de explicar para os irmãos sobre essa temática. Existem muitos assuntos sobre explicações sobre isso, tanto na internet como nos livros teológicos, alguns muito melhormente explicados, vocês podem encontrar isso. E quando você for estudar isso melhor, entenda que é nesse sentido, de que o privilégio para nós é tão grande, que nós temos o ser de Deus conosco, embora ele seja incompreensível, ele não se transfira totalmente para nós, mas ele está conosco. Ele resolveu vir ficar para nós. Jesus Cristo fala, o Espírito Santo estará dentro de vós. Isso é a presença de Deus, com todos os seus atributos. E por isso não justifica o homem viver pecando ou mudando a sua condição de vida, transformando o que Deus criou em coisas erradas. A gente olha para as pessoas hoje, a gente encontra gente num estado de pecado tão calamitoso, que olha para o seu físico e não acredita que é fulano ou cicrano. E tantas mudanças que já aconteceram, porque o homem não se enxerga, não consegue se entender, não consegue se aceitar e vai mudando. É uma tatuagem aqui, é uma mudança acolá, mudança das atitudes, entendendo que estão certos, quando na verdade estão apenas idolatrando o seu próprio ser, o ser humano, e esquecendo de ver a criatura de Deus, aliás, o ser de Deus, daquilo que foi criado em nós, e dessa maneira sendo bendito eternamente. Amém, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos fazer mais uma oração e pedir a bênção de Deus para a sua vida. Seja qual for a dificuldade, a situação que você enfrenta, a necessidade, aproveite essa intercessão e coloque diante de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em Tuas mãos colocamos a nossa vida nesta hora. E colocamos também a vida dos nossos irmãos que nos assistem, que acompanham conosco esse estudo. E aqueles que não estão conosco, mas que sofrem, que têm angústias internas, que têm problemas e dificuldades terríveis, familiares, de emprego, necessidades de pagamentos de dívidas, dificuldades tremendas, ó Deus, que o Senhor possa atender a cada um. Vai ao encontro daqueles que estão sendo, ó Deus, tentados pelo inimigo, por Satanás, pelos demônios. Vai ao encontro dos lares que estão sendo perturbados, ó Deus, por espíritos terríveis, enganadores. Senhor, visita cada lar, cada vida.
e da tua bênção, e esclarece as nossas mentes a respeito das palavras que aqui foram colocadas, que tudo seja para a tua honra e tua glória. Tu és bendito eternamente. Amém e amém. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe.